Meus amigos santistas, mais uma partida patética do Santos em 2025 e um empate em casa contra o Ceará. O Santos que cada vez mais se afunda na zona de rebaixamento, continua na vice-lanterna com 5 pontos, né? O primeiro fora da zona tem 9, ou seja, o Santos na próxima rodada não sai da zona. E é difícil pensar que o Santos vai ganhar fora de casa contra o Corinthians. O Santos hoje fez uma partida extremamente pobre. E se a gente pegar aqui, ó, São Paulo não vai brigar pra cair. O Inter não vai brigar pra cair. Mirassol, que vai brigar pra cair, tem 10 já, né? O Ceará, que muito provavelmente vai brigar pra cair, pra não cair, né? Tem 12. Então a situação do Santos vai ficando cada vez mais desesperadora. O Santos Futebol Clube, cara, ele não pode jogar em casa, que é outro tema que a gente vai tocar nessa live, e dar um chute no gol. É muito pouco. Mas é muito pouco. Ah, mas não, teve chances, pouquíssimas chances. O Santos hoje criou pouco. O Santos hoje foi um time pobre, como vem sendo há muito e muito tempo. Muito tempo, cara. E o torcedor santista, ele não quer um time que encante. Ele quer um time que consiga dominar, de certa forma, o jogo em casa, pelo menos. O Santos, ele não consegue dominar nenhuma partida, cara. E foi assim durante praticamente todo esse ano. Eu não me recordo, talvez o Santos tenha dominado uma ou outra partida, e talvez em algum tempo, né? Porque o Santos é um time também que, em 2 tempos, normalmente ele acaba sofrendo em um dos 2 tempos. É um time que não consegue dominar o jogo todo, e isso quando consegue dominar um dos tempos. E hoje foi uma partida bem abaixo do Santos. Eu realmente fiquei decepcionado, não vou ficar cobrando o Kleber Xavier aqui porque é muito cedo, mas ele fez substituições erradas, né? Principalmente quando ele tira o bom tempo, no segundo tempo, pra colocar o David. Eu acho que o David tinha que ter entrado sim, mas no lugar do Tiquinho, e muito antes, já no começo do segundo tempo, porque o Tiquinho, com todo respeito, chegou bem, chegou com moral, chegou jogando bem, mas não tá jogando há um tempo já. É um atacante que tá pesado, e tá meio, às vezes, sem ritmo, parece, né? Sem tempo de bola. Hoje mostrou assim numa cabeçada que ele acabou errando. E já em jogos passados também teve um lance parecido. Então o David ele deveria ter entrado sim. Mas no começo do segundo tempo no lugar do Chiquinho. Não há sentido. E é algo que eu já vi muitas vezes o Edu Futirinhas falar. Porque os técnicos eles acham que você tira um atacante, né? Você tira um meio campo, coloca mais um atacante, fica com 4 lá na frente. Vai atacar muito. Mas como, cara? Se a bola não chega pro atacante, você ter 4 atacantes, né? 2 pontas e 2 atacantes, não quer dizer, né? Jogar num 4-2-4 que o time. Não quer dizer que o time vai atacar mais, né? Que o time vai ser mais ofensivo por causa disso. A bola não chega. E aí você coloca um atacante, tira o meio-campo de ligação, um 8, que tava tentando fazer a bola chegar. Não tem sentido. Então, pra mim, hoje nisso, o Kleber errou muito. E eu vou falar pra vocês, eu fiquei muito preocupado com esse jogo de hoje, porque eu esperava mais do Santos. Eu sei que a gente não jogou em casa, né? Eu acho que essa partida aí era uma partida que era pra ser uma virada de chave pro Santos, e agora me preocupa muito, porque o Santos pega Corinthians fora, Vitória fora e Botafogo em casa. 3 jogos complicadíssimos, cara. Complicadíssimos. O Corinthians que o Santos... Qual foi a última vez que o Santos ganhou em Itaquera? O Vitória que é um time extremamente embaçado lá no Barradão. E o Botafogo que tá vindo numa crescente em casa, pelo menos. Mas até onde o Santos vai fazer esse fator casa pesar. E eu acredito que apesar da bela festa da torcida ter esgotado os ingressos, foi muito bem a torcida da capital, né? Eu acho que esse jogo não era pra ter sido mandado pro Allianz Parque. Se fosse um gramado, por exemplo, Morumbi, que é uma grama natural, beleza. Agora, você mandar um jogo em que, em tese, você tem um mando de campo, né, que você tem que fazer valer esse mando de campo, você jogar em um gramado que você não tá acostumado, eu sou totalmente contra. E não é querendo ser engenheiro de obra pronta, não. Eu já falei outras vezes que eu não concordava, né, acho que eu não cheguei a gravar vídeo aqui, porque a gente ficou um tempo sem postar, mas eu falei antes, né, já tava falando pro pessoal antes, que eu era totalmente contra, cara, essa ideia de levar esse jogo pro Allianz Parque. Eu achava uma furada, e isso se mostrou hoje. O Santos, mas não é só isso, obviamente, o Santos hoje se mostrou um time, de novo, encatado em campo.
é o que a gente vê desse Santos em 2025. O que é totalmente preocupante, cara. Preocupante. O time do Santos hoje, novamente, com catado. É um time que não dá esperança. Sofrendo muito quando o Ceará fazia a pressão. Só conseguiu se sobressair por causa de individualidades do Soteldo e do Rollheiser no primeiro tempo. Os dois estavam bem e no segundo tempo decaíram, e tudo bem, porque não tinha ninguém pra jogar junto com eles, né? Só os dois estavam tentando. O Tassiano e o Tiquinho foram uma tentativa do Kleber, mas estavam mal. Então o Tiquinho já poderia ter saído no segundo tempo. Eu acho que, inclusive, né, o David entra no último jogo, lá contra o Grêmio, de titular. E eu não vi motivo pra tirar o David. Eu acho que ele tinha que ter sido mantido. Porque ele vem jogando melhor que o Tiquinho. É um atacante que dá mais mobilidade. O Tiquinho, cara, ele não tá se mostrando um atacante móvel. E não só isso, a gente sabe que ele não é aquele atacante que vai ficar saindo toda hora da área, né? Ele até sai da área, ele sai bastante pra fazer o pivô, mas ele não vai ser aquele atacante que vai driblar um, vai driblar dois, vai ganhar na correria, né? Ele é um atacante mais de finalização e de fazer o pivô. Só que ele tá pouco móvel e às vezes até parece que ele tá sem tempo de bola. O que é preocupante. Hoje ele errou um cabeceio lá que tu fala, meu Deus, como é que ele errou? E em jogos passados, ele também já errou um cabeceio, né? Alguma coisa assim, uma finalização ou cabeceio, onde ele parecia estar sem tempo de bola. E é preocupante. Eu não entendo porque o David não entrou e também porque o Barreal não entrou no começo do jogo. Ah, só podia jogar, sei lá, tantos minutos. Pô, mas começa com o cara, começa com o melhor time possível. O Tassiano, ele é uma peça interessante de reposição para segundo tempo, um coringa. Mas para começar jogando, acho que hoje não era o caso, cara. Não era o caso. É extremamente preocupante essa partida do Santos. Cara, como eu falei aqui, nossa tabela, né, nossa classificação aqui vai ficando cada vez mais preocupante. A gente tá ainda na 8ª rodada, então há esperança, né? Ainda tem uma parte desse turno, praticamente mais da metade desse turno, e ainda o próximo turno para ser jogado. Mas o Santos precisa reagir. O Santos precisa mostrar algo diferente. Entendeu? Hoje não falo nem que faltou vontade, mas faltou o time estar mais junto. Faltou tática, o que vem faltando no ano todo do Santos, e eu espero que o Kleber resolva. Só que ele teve um tempo mínimo de treinamento, né, para esse jogo contra o Ceará. Eu entendo que acabou de chegar e tal, mas eu esperava ver um resultado um pouco melhor do time em campo. Um time que tivesse mais próximo um do outro, um time que tivesse mais jogadas. Hoje o time do Santos, cara, erroneamente ficou lançando bola. Muitas vezes o Zé Ivaldo tentando dar lançamentos, né, armar o time. Muitas vezes o Zé Ivaldo tinha que armar o time, o que é um absurdo. Um zagueiro armando o time. E só cruzamentos. Essas foram as jogadas do Santos. E o Santos não se impôs, né, contra o Ceará, jogando em casa, vamos colocar aí, mas com o apoio da sua torcida, com mais de 30 e poucos mil, né, pessoas lá no Allianz. E o Santos não se impôs contra o Ceará. Como pode, cara? Cara, alguma coisa vai ter que mudar aí. Esse jogo, pra mim, era aquele jogo que o Santos não precisava encantar, que o Santos não precisava dominar a partida, por mais que eu ache necessário, mas a única coisa que o Santos tinha que fazer hoje era sair com 1-0. Meio a 0. Cara, o Santos tinha que ganhar hoje. Tinha que sair com 3 pontos. Não saiu. Nossa situação, como eu já mostrei aqui, fica cada vez mais preocupante, né? E aí vai ficando complicado. Porque eu acho que hoje era um jogo pra dar uma virada de chave no time. O time se mostra muito mal psicologicamente. E a gente já fala isso há algum tempo no canal, que é um absurdo o time do Santos não ter um departamento de psicologia, né? É um absurdo total. O Guilherme teve que recorrer a pastor. O Santos não se mostra um time profissional, né? Tenta passar essa imagem de profissionalismo, mas lá dentro a gente sabe que as coisas acontecem como se tivesse nos anos 90. Cara, é preocupante. É preocupante. Não vamos jogar toalha, eu também peço isso pra torcida do Santos. Vamos cobrar, vamos pressionar, mas vamos apoiar nos 90 minutos, porque, como eu disse, são 8 jogos, ainda dá pra recuperar. Né? O torcedor não tem culpa de nada, o torcedor fez sua parte de novo, foi lá, encheu o estádio, né? Cantou, apoiou o time, e o time, infelizmente, não respondeu em campo. O time é dependente total de jogadas individuais. Aqui, cara, na escalação a gente vai o seguinte: o Brazão salvou acho que 1 ou 2 lances, né?
Teve uma série no finalzinho que ele salva. Então uma partida nota 6 pro Brasão. Zé Ivaldo fez uma partida boa. Ganhou a maioria das corridas. É meio maluco, mas é um maluco necessário. Às vezes ele extrapola, isso pode prejudicar, como já prejudicou, para tomar vermelho, amarelo besta, fazer uma falta que não é necessária, né? Mas no geral foi uma partida boa do Zé Ivaldo. Ele oscila entre bons e maus momentos, mas na zaga do Santos, juntos com o Escobar, são os melhores, e o Brasão, obviamente, são os melhores nesse ano. O Luan Pérez, uma partida mais ou menos, perto das partidas que ele vinha fazendo, não teve nenhuma falha bizarra, né? Mas também não foi uma partida tão segura do Luan Pérez, então o Zé Ivaldo uma nota 6 e o Luan Pérez uma nota 5. O Escobar fez uma partida boa, inclusive no final ele salva o Santos ia tomando um contra-ataque de escanteio, ele chega muito bem, ele é um cara que se doa muito pra equipe, é um cara muito inteligente, inclusive se eu não me engano, eu acho que é o cruzamento dele que o Roleiser cabeceia e passa bem perto do gol, né, que é uma das melhores chances do Santos no jogo, eu acho que é cruzamento dele. Então, tinha um pessoal no Twitter até criticando ele, eu não entendo, eu acho o Escobar um jogador muito útil e tá longe de ser o grande problema desse Santos. Obviamente, depois, se em algum momento a gente pensar em título, que eu acho muito difícil que vai ser nessa temporada, né, qualquer título seja a Copa do Brasil, né, brasileiro não dá, mas mesmo que seja a Copa do Brasil eu acho difícil, aí a gente pensa, vamos tirar o Escobar, mas cara, todo time precisa de um cara desse, e o Escobar, ele tá longe de ser um problema do Santos. O Aderlan hoje fez uma partida bem mais ou menos, mas entre os laterais que o Santos tem, ainda parece ser o menos pior, e a gente tem que considerar que ele tá voltando de lesão. Nota pro Escobar 7, tá? O Aderlan, então, eu vou dar uma nota, né, não fez uma partida boa, mas perto dos laterais que a gente tem ainda é ok. Uma nota 5 aí pro Aderlan. O Rincon, cara, o Rincon, ele é um jogador que tenta, é um jogador, né, que é presente ali no meio campo, mas falta um pouco de velocidade para ele. Isso é meio latente ali. O Zé Rafael, se tiver bem, vai ganhar a vaga dele. Ele sofreu muitas faltas hoje, inclusive o Rincon. Fez uma partida ok, mas eu acho que um pouco dessa criação do meio campo, né, de falta de criação do meio campo, também vem um pouco dele. Só que ele ainda conseguiu ser melhor do que a maioria das partidas do Pituca e do Bom Tempo, ó, e do Pituca e do Schmidt. Né, o Bom Tempo hoje foi ok, tá? Tô confundindo. Ele foi melhor que a maioria das partidas que o Pituca e o Schmidt. Então uma nota aí pro Rincon, uma nota 5,5, tá? O Bom Tempo hoje fez uma partida ok, não foi nada fora de série. Eu discordei totalmente quando o Kleber Xavier tirou ele, porque ele tira um cara de meio campo para colocar um atacante. O Santos já tava tendo muita dificuldade para fazer com que a bola chegasse nos atacantes. E ele me tira um cara que é esse 8, que tenta fazer essa ligação entre os pontas, entre os atacantes. E eu discordei totalmente, por mais que Bom Tempo não estivesse fazendo uma partida belíssima. Mas fez uma partida ok, né? Errou, acertou, nota 6 pra ele, tá? Mas é um cara que eu acho que tem que ser titular desse time, e como 8 pra mim é o cara da posição. Como eu tô achando que com o tempo o Zé Rafael vai ser o 5, né? Por mais que o Rincon esteja com a 8. Eu tô falando porque o Rincon joga de primeiro e o Bom Tempo de segundo, né? O Roleiser fez um primeiro tempo muito bom, né? Ele mostra muita qualidade, a gente vem falando isso há algum tempo. Foi um dos caras que mais jogou, ele e o Soteldo, né? O primeiro tempo foi dos dois. No segundo tempo decaiu, o time também não tava ajudando, né? Então tava difícil. Ele parece que sentiu também, cansou, porque só ele e Soteldo tava tentando. Eu vou dar uma nota aí 7 pro Roleiser, mas no geral foi uma partida boa, né? No segundo tempo decaiu bastante, só que o time do Santos não tava ajudando, então fica complicado, cara, fica complicado. Ele criou boas oportunidades, o cabeceio não é o forte dele, né, não cabeceou bem, mas fez uma partida boa e é uma das esperanças pro Santos sair dessa fase ruim. Né? Ele e o Soteldo são duas das grandes esperanças. Tassiano fez uma partida ruim, né, uma partida pouco ajudou, sumido. Uma nota 5 aí pro Tassiano, tá? O Soteldo, cara, primeiro tempo dele, inclusive, foi, acho que, melhor do que o Roleiser. Foi bem interessante o primeiro tempo do Soteldo. Ele criou, né, oportunidades ali. Tava faltando alguém aproximar mais, até queria que o Roleiser aproximasse mais dele. Quando eles aproximaram, deu bom. Inclusive, eu acho que os dois têm que jogar mais perto. O Roleiser hoje tava flutuando bastante. Por mais que o Tassiano esteja aqui como um 10, né? O Tassiano hoje estava mais como atacante, tava ele e o Tiquinho
e o Rollheiser flutuando bastante do meio pro, né, da ponta pro meio. E às vezes ele chegava perto do Soteldo, mas sentia um pouco de falta nisso. O Soteldo criou boas jogadas, estava com vontade, o primeiro tempo foi muito bom, o primeiro tempo dele, né, foi o melhor para mim do Santos no primeiro tempo e do jogo também. Mas no segundo tempo também decaiu, assim como o Rollheiser, e também não vou culpar ele porque o time do Santos não estava jogando nada. E aí fica difícil você jogar sozinho, mas é uma das esperanças também do Santos sair dessa merda toda, tá? Então nota 7,5 pro Soteldo. O Tiquinho, cara, mais uma partida ruim do Tiquinho. Eu acho que ele é um atacante que pode ser muito útil, mas nesse momento ele tem que ser banco, né? Sendo sincero aqui. E ele tá muito pesado, como eu falei lá no começo. Tá, parece que sem tempo de bola, pra mim tem que bancar um pouco. Então, nota 5 pro Tiquinho, tá? Partida ruim do Tiquinho. O Zé Rafael pouco deu pra ver, entrou no final. Por favor, Zé Rafael, a gente precisa muito de um 5. E você é a nossa esperança disso. Então, por favor, que você se recupere bem, que você esteja bem fisicamente o quanto antes, porque a gente vai precisar de você, cara. Você é a esperança desse Santos. Porque o Santos precisa ter uma saída lá atrás mais qualificada. E muito disso vai passar do número 5. Então, por favor, Zé Rafael, que você volte a ser o Zé Rafael da época do Palmeiras. O Barreal fez uma partida também ok pra ruim, tentou, né, mas não conseguiu, o time do Santos não tava cooperando, um time muito bagunçado, um catado, ele até tentou, mas não acertou também, então é uma partida, nota 5,5 aí pro Barreal. O Léo Godoy é tenebroso, por isso que o Aderlan, que acabou de chegar, né, que acabou de se recuperar de uma lesão, é titular, porque o Léo Godoy e o JP Sherman vão muito mal quando entram. E hoje não foi diferente pro Léo Godoy. É simplesmente desesperador ver o Léo Godoy na lateral direita do Santos, e principalmente na questão ofensiva. Não sei como é que ele foi o melhor lateral direito do campeonato argentino. Eu não sei se ele esqueceu de jogar bola. Mas atualmente no Santos, esse cara é tenebroso. Cara, o David, ele, como eu falei, deveria ter entrado bem antes, né? Ele entrou mais ali pro final. Ia tendo aquela chance que o cara dá o carrinho, pega a bola, mas ao mesmo tempo pega o David, então pra mim é falta, né? Não, beleza, não vai expulsar, beleza, mas era falta pra mim. E o Santos acabou sendo prejudicado de certa forma, porque era uma falta perigosa, que o Santos podia fazer alguma jogada, tentar chutar no gol, por mais que o Santos, né, é um time que marca muitos gols de falta, mas tinha uma chance de perigo. Só que ao mesmo tempo, cara, o Santos não mereceu ganhar esse jogo. Teve uma chance ou outra de, né, de fazer o gol, mas não mereceu. Não foi um time que se impôs a ponto de falar, nossa, o Santos merecia essa vitória. Não. O empate foi ok pro jogo, entendeu? Então, o David também deu pra ver pouco. É um cara que eu quero ver mais em campo. Contra o Grêmio ele tinha ido bem. E eu acho que ele tem que ser o titular da posição. Ele é um atacante mais móvel. Ele não é o atacante mais veloz do mundo. Só que pra mim ele é mais útil do que o Tiquinho, né? E ele é um atacante que dá mais velocidade e mais mobilidade comparado ao Tiquinho. Então, pra mim, o David tem que ser titular. O Gabriel Veron deu pra ver muito pouco. A torcida já tá pegando no pé e dá pra entender, né? Afinal, ele acabou se atrasando, tanto é que nem foi pro último jogo contra o Grêmio como punição, tomou multa no salário, né? Hoje parecia, né, ele criou a jogada lá, né, ele criou essa jogada que o David ia acabar sofrendo a falta que o juiz depois tira. Era uma jogada muito promissora, porque o David estava indo cara a cara com o goleiro e muito possivelmente marcaria aquele gol. Mas ele entrou também muito pro final. Então não dá pra fazer uma avaliação do Veron. O pessoal pegou muito no pé porque achava que o Matheus Xavier, né, teria que ser usado. Porque, né, vem entrando em alguns jogos e bem. Mas é complicado também, o Gabriel Veron recebe um salário altíssimo. Não sei se o Santos tem como devolvê-lo pro Porto. Porque se não, deixar um cara desse parado, às vezes vale mais a pena tentar recuperá-lo, né? E eu não sei, eu senti hoje que ele tava um pouco mais magro. Cara, o Veron precisa focar, né? Bom, é isso, meus amigos. O Santos está num momento complicadíssimo. É a 8ª rodada, então isso que nos dá um pouco mais de esperança. Mas os próximos confrontos do Santos são preocupantes, né? E com pouca chance do Santos ganhar. Torcer para nesses próximos 3 jogos que o Santos consiga somar um mínimo de, né,
consiga somar o máximo de pontos possíveis dentro do que o Santos, né, tem possibilidade de somar, porque a gente nem sabe, porque é 2 jogos fora de casa e um contra o Botafogo que tá se recuperando. E fez 4-0 no Inter. Cara, complicado. E a partida de hoje não dá muita esperança pra gente. A gente esperava ver um Santos diferente, um Santos marcando pressão, um Santos em cima do Ceará, tá ligado? Não tô falando um time que encanta, mas um time mais intenso. Não tô nem falando que faltou vontade, mas faltou mais intensidade, faltou um time com mais tática. Eu sei que o Kleber chegou agora, beleza, mas teve um tempinho de treino pra esse jogo contra o Ceará, esperava algo um pouco diferente. O que eu vi hoje foi um time totalmente espaçado, um time que só tentou bolas longas e cruzamentos. Então, muito pouco. E o jogo de hoje não deu esperança, né? O jogo de hoje era, como eu falei, não precisava jogar bem, não precisava se impor, por mais que a gente esperasse isso. Precisava ganhar. E o Santos não ganhou, e em alguns momentos flertou para perder esse jogo. O que é muito preocupante. E o Ceará, pô, é um time bem treinadinho pelo Léo Condé e tal, mas o time deles é muito ruim. Olha isso aqui. Olha as peças que ele tem. Não que o Santos seja, né? Mas, pelo amor de Deus. E o Ceará é outro time que vai brigar lá embaixo, pode ter certeza. Tá? E aí eles estão com 12 pontos. E o Santos cada vez mais vai se distanciando, né? Desses times. O Mirassol tem 10. O Vitória tem 9, né? São 4 pontos a mais que o Santos. Também vai brigar lá embaixo. O time do Vitória também é bem, mais ou menos. O Juventude tem 7. O Juventude, que tomou 5 do Fortaleza, tem mais pontos que o Santos. Né? Tem 2 vitórias. O Santos só conseguiu vencer uma partida no Campeonato Brasileiro. E aí a brilhante ideia de levar um jogo pro Allianz Parque, que é um gramado sintético, numa partida que poderia ser a virada de chave. Mano, o Santos tem que jogar sim, mas na capital. Mas o Marcelo Teixeira tem que entender o momento certo. Hoje era um jogo pro Santos levar, beleza. Se fosse pro Morumbi, beleza, é um gramado natural. Vai me levar um jogo desse pra um gramado sintético, o time tá sem psicológico. O time tá sem moral, o time tá com medo. E aí você vai levar pra um gramado que a equipe não tá acostumada a jogar. E aí só vai ter a vantagem da torcida, mas o seu campo que você conhece ali, você não vai ter essa vantagem. Complicado, cara. E aí a gente é presenteado com esse empate, com um gostinho de derrota. Porque a situação do Santos vai ficando perigosa e triste. É isso daí. Eu espero que no jogo contra o Corinthians o Santos consiga fazer algo diferente. Porque senão realmente vai ser complicado. Deixe aí nos comentários o que você achou da partida de hoje. O que o Santos precisa fazer diferente. Eu espero que o senhor Kleber Xavier comece aí a fazer mudanças, a tentar mudar esse ânimo do time, porque vai ter que ter alguma mudança aí. Eu esperava que com ele chegando o time ganhasse mais ânimo, mas não ganhou até agora. Precisa fazer alguma coisa, entendeu? Aí a tática é com ele. Mas coloca a Barreal pra jogar, tira o Tiquinho, coloca o David. O Zé Rafael eu sei, tá voltando, não dá pra colocar, mas também o quanto antes o Zé Rafael tem que ser o 5 do Santos. E é isso. E agora não dá nem pra gente falar, o Santos tem que contratar na jornada de meio de ano. Com que dinheiro? E o pior, será que o Santos vai conseguir sequer cogitar contratações? Porque tá perto de vários transfer bans? Fica a pergunta aí pro senhor Marcelo Teixeira. Mas, dessa vez o Santos não estragou o final de semana. Ele estragou a semana do Santista. Bom, é isso daí. Até o próximo vídeo. Valeu.